Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde para você. 5h36. E nós estamos ao vivo também por meio do Facebook. Compartilhe, comente, deixe a sua pergunta, faça com que as informações cheguem também a outras pessoas. Vocês que nos acompanham por meio das redes sociais da Rádio Rio Mar, não deixe de compartilhar esse vídeo também com o seu amigo, porque a gente vai falar sobre saúde, tão claro. Exatamente, né? O câncer de colo uterino e o de mama estão entre as doenças que mais fazem vítimas no Brasil. O rastreamento e diagnóstico precoce desses tipos de câncer estão previstos em lei, a 11.664 de 2008. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM o mastologista da Sensomed Oncologia, Bruno Paulino. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo estar compartilhando um pouco de conhecimento sobre o assunto. E a gente começa falando sobre o rastreamento do câncer de colo uterino, chamado aí de preventivo. O senhor usa aquele termo mais técnico, tá, doutor? Vou ficar aqui na palavra preventivo. Patológico. Não, preventivo é um nome que caiu no gosto popular. Eu acho que ele sugere o que é feito, que é a prevenção dessa doença, que é a doença oncológica que mais mata as mulheres aqui no Amazonas. No Brasil, o câncer de mama ele já ocupa a primeira posição, mas infelizmente no Amazonas nós temos esse dado negativo, né? Que é uma doença prevenível, a gente pode prevenir com vacina, com exame de rastreamento do preventivo, então não tem porquê a gente estar com esses números tão altos, né? O que eu somo a importância do rastreamento é a adequação da idade, do período de repetição dos exames, a coleta adequada. Muitas vezes eu vejo nas pacientes na rede pública de saúde falando, olha, eu não gosto de colher preventivo no posto de saúde, o resultado demora demais. Mas é um exame padronizado, é um exame que tem critérios técnicos. Às vezes elas vão colher exames em alguns laboratórios que não tem tanto cuidado, o resultado sai rápido, mas não está dentro daquele padrão, e aí ela acaba tendo que repetir aquele exame. Então a velocidade, às vezes, não é a coisa mais importante. É você colher dentro do período adequado, né? E também não adianta ficar colhendo 3, 4, 5 ao ano, porque também não vai resolver. Saber as orientações que o ginecologista está passando. E pelo Ministério da Saúde, a gente deve começar a coleta aos 25 anos para aquelas pacientes que já tiveram relação sexual. Então, né? só para a gente orientar as mulheres, qual a média para que tudo seja feito da maneira correta? A gente sabe que o SUS tem um pouquinho o pé no freio, né, quando se trata de você conseguir realizar um exame, mas esses exames mais, digamos assim, pontuais que as mulheres fazem, normalmente você consegue fazer de uma maneira, para quem utiliza o Sistema Único de Saúde, de uma maneira mais rápida. Mas o resultado, em média, demora quanto tempo, doutor? No Sistema Único de Saúde, eu posso falar porque eu trabalho em posto de saúde. Está demorando em torno de 50 dias. Para a doença, que é uma doença como o câncer de colo, é um período razoável. É óbvio que poderia ser menos, sim, mas é melhor aguardar esses 50 dias, como eu falei, de às vezes você pegar um resultado e quando você olha não está dentro dos padrões e acaba não ajudando, só trazendo muita angústia e sofrimento. Assim, a informação que eu queria passar para as pacientes é que quando as pacientes pegam o preventivo, elas têm que saber o que elas estão se prevenindo. Elas estão se prevenindo contra o câncer de colo. E dentro da prevenção aparecem alguns itens, dentre eles a inflamação. É impressionante a quantidade de pacientes que eu chego e falo, olha, o exame está negativo para câncer, parabéns. Mas, doutor, não vai me passar um creme, eu não estou com inflamação. E aí eu falo, não, mas esse exame ele não serve para ver a inflamação. Se você está com alguma queixa, eu te examino. É exame clínico. O exame é para ver rastreamento de câncer de colo. Então, sempre gera essas confusões. E quando o laboratório não está realmente adequado, isso gera outra doença, que é o sofrimento psicológico da paciente. Então, a orientação é fundamental. Preventivo é rastreamento de câncer de colo. Ele não é um exame para ver inflamação. O exame para ver inflamação é o exame físico, que ela vai ao ginecologista contando a queixa e a gente examina e pode fazer o tratamento com antibiótico, creme, o que for, né? Mas o preventivo é um exame de rastreamento de câncer de colo de útero. E doutor Bruno, o senhor falou
recomendável que a partir dos 25 anos que seja Sim. feito regularmente isso, né? E para as mulheres que já passaram dos 64 ou que nunca fizeram o exame também a partir dessa idade? Então, obrigado por essa pergunta, que é outra dúvida, assim, que os estudos eles mostram o seguinte, que as adolescentes, né, abaixo de 25 anos que já tiveram relação, o melhor método de prevenção seria a vacina. Então, elas têm que se vacinar, e o SUS já oferece isso. O preventivo coletado nessa faixa etária não tem tanto benefício, porque o sistema imunológico da adolescente ele é muito eficaz, ele controla o vírus, já que a gente está falando da doença, a gente tem que falar o nome do vilão. O vilão é o HPV. Então, o sistema imunológico abaixo de 25 anos controla bem o vírus. A partir dos 25 é que o vírus começa a bater de frente com o sistema imunológico e aí o preventivo passa a ser necessário, tá? O intervalo de coleta é anual, com 2 resultados normais, você pode colher de 3 em 3 anos, então olha quanta coisa é nova, assim, para a gente estar conversando, né? E aos 64 anos, aquela paciente que tem 2 exames normais nos últimos 2 anos, elas pode parar de colher o preventivo dentro do rastreamento do SUS, tá? É óbvio que é importante a gente salientar a diferença de rastreamento e de diagnóstico. Aquela paciente que está com sintomas, a gente sempre vai colher o preventivo, seja a idade que for. Mas sintomas, eu estou fazendo o diagnóstico. Rastreamento é aquela paciente que não sente nada, só porque ela chegou naquela faixa etária, naquele perfil, eu peço o exame, tá? Então, a paciente com sangramentos, com outras queixas, a gente vai fazer preventivo, fazer ultrassom, fazer o que for. Agora, a paciente sem queixa, ela entra nesse quadro aí de rastreamento, como a gente está falando, tá? Nós estamos conversando com o mastologista da Sensomed Oncologia, Bruno Monção Paulino. Doutor, a vacina contra o HPV é a melhor forma de evitar o câncer de colo uterino e quais são as outras orientações? Então, a melhor forma eu não sei lhe informar, mas é uma das melhores. O preventivo, ele não pode ser menosprezado. Então, é outra dúvida. As pacientes às vezes, olha, eu vou fazer a vacina, então eu posso parar de colher o preventivo? A resposta é não. Um exame não exclui o outro, eles se associam, tá? E assim, infelizmente, no SUS, a vacina ela só está disponível para meninas, né, de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, né? 2 doses, a vacina é quadrivalente. Mas homens e mulheres com mais idade que tenham interesse de se vacinar, eles sim têm o benefício da vacina, mas poderão recorrer à rede privada, infelizmente. Mas o benefício sempre existe. Eu não vou falar que é o melhor método, mas é um dos melhores e associado ao preventivo, né? Eles se somam como métodos muito eficazes no rastreamento dessa doença. Só, por favor, um perdão, também em pacientes vivendo com HIV, imunodeprimidos, a vacina também está disponível até os 26 anos, mas são casos especiais. Via de regra, são meninos e meninas até 14 anos, 15 anos incompletos, né, a partir dos 14. E só para corroborar com isso que o Dr. Bruno falou, eu lembro que ano passado, acho que em dezembro, eu assistia a uma sessão plenária na Câmara dos Vereadores, onde o vereador Marcelo Serafim, que é dessa área de saúde também, falava que abaixo da vacina, o preventivo era o que a gente tem de mais eficaz nesse combate ao câncer de colo uterino, porque ele dizia que se você seguir o cronograma, seguir a cartilha de exames preventivos, você raramente, talvez 90% de chance de não desenvolver um câncer se você fizer esse acompanhamento contínuo. Com certeza. A boa notícia é assim, o câncer de colo uterino é um câncer onde a gente conhece o vilão, que é o HPV, ele tem uma evolução lenta, ou seja, por isso que os exames, nós podemos aguardar uma qualidade desse exame, e então se você seguir o cronograma, você consegue fazer o diagnóstico em fases iniciais, ter tratamentos minimamente invasivos, e a paciente, muitas vezes ela fala, nossa, mas eu não sentia nada, eu só soube que tinha doença porque você falou, doutor, mas eu não estava sentindo nada. Esse é o momento ideal, porque se a gente não segue o cronograma, a gente faz o diagnóstico em fases muito avançadas, aí o tratamento é muito doloroso, muito custoso, tendo sequelas assim, psicológicas e físicas muito graves para a paciente. Por isso a importância da conscientização nesse mês de março, né? E a conscientização o ano todo, porque a campanha tem que ser o ano todo, né? Não só no mês de março. Falemos agora de um outro câncer, que é o câncer de mama, que também requer um rastreamento eficaz, né, doutor? Então, essa daí as 2 horas. Eu sou ginecologista, mas atuo como mastologista, então é a área que eu mais atuo agora. Vou falar que nesse março o câncer de colo está, mas é importante salientar também o câncer de mama.
O câncer de mama é o segundo câncer que mais mata mulheres aqui no estado do Amazonas. O rastreamento é importante, está previsto em lei. A mesma lei que trata do colo, trata também do direito à mamografia da mulher a partir dos 40 anos, mamografia anual, né? E lembrando que, diferente do colo de útero, o colo de útero a gente tem vacina e você tem o preventivo. Mas ninguém fala assim, olha, se examine paciente todo mês para saber se seu colo de útero está ok. Mas na mama, o autoexame é fundamental. A paciente tem que se tocar, ela tem que se conhecer, ela tem que examinar a sua mama, porque diferente do câncer de colo, o câncer de mama ele é mais rápido. E aí a velocidade dos exames, sim, fazem muita diferença, né? Ele é um câncer que atinge uma população um pouco diferente, né? É aquela população que faz uso de hormônios, que engravidou mais tarde, e ele é um pouco mais rápido. Então, o autoconhecimento mamário, a mamografia, o ultrassom, esses exames são fundamentais. Um não substitui o outro, né? A mamografia não substitui a ultrassom e a ultrassom não substitui a mamografia. Não, de jeito também. algum, né? A mamografia é um exame incômodo. A gente não mente para as pacientes, né? Não vejo uma paciente que fale, eu fiz a mamografia e foi tudo bem. É um exame incômodo, mas é o único exame que nos estudos mostrou diminuição de mortalidade por câncer de mama. A ultrassonografia complementa a mamografia, mas a mamografia é fundamental e o direito aos pacientes com idade acima de 40 anos está previsto em lei. Algumas mulheres que usam prótese de silicone têm dúvidas a respeito da mamografia. Pode fazer, doutor? Isso é muito comum, essa dúvida, e não há problema algum. Você só tem que fazer com uma técnica habilitada, e todos recebem treinamento. A prótese ela não é comprimida durante o exame, a gente faz uma manobra, que é a manobra de Quilund, que coloca a prótese de fora do mamógrafo, então só o que é comprimido é a mama. A prótese não é comprimida, a paciente pode fazer esse exame, tá? O dano que vai ser não fazer o exame é muito maior do que o risco que pode acontecer de estar fazendo esse exame. Então, pacientes que usam prótese de mama podem fazer mamografia, e essa informação é muito importante. Dr. Bruno Paulino, mastologista da Sensomed Oncologia, muito obrigado pelas explicações mais uma vez, como sempre, com detalhes para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o câncer de colo de útero, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, e a conscientização para todos os ouvintes, né? Março Lilás está começando, então vamos nessa campanha, nessa luta, para a gente vencer essa doença que traz grandes sofrimentos para as mulheres amazonenses. Vamos a esse combate que venceremos. Jornal Rio Mar em Notícias. E ainda falando sobre saúde, muitas mulheres, ou melhor, poucas delas sabem